Olá novamente, alunos, sejam bem-vindos. Essa será a nossa segunda aula, que fará parte de todo o segundo capítulo. Prestem bastante atenção, porque irá cair na prova. Antes de falar sobre o pós-impressionismo, vamos falar sobre o impressionismo, que foi um marco na história da pintura e da arte ao propor uma pesquisa voltada para os elementos próprios da pintura, reconhecendo a importância dessa arte sem colocá-la como uma ferramenta a serviço das necessidades de representar fatos históricos, pessoas importantes ou uma realidade idealizada. O movimento estudou profundamente a luz e a cor, buscando captar a sensação visual da cena observada. Os artistas impressionistas abriram espaço para experiências novas na pintura e o desenvolvimento de pesquisas diversas nos campos da arte. Mas, professor, o tópico não é sobre o pós-impressionismo? Sim, mas antes disso eu tive que falar sobre isso, porque o pós-impressionismo nós vamos falar sobre alguns artistas. E esses artistas eles se basearam no impressionismo para poder criarem suas próprias técnicas. Eles saíram do impressionismo e levaram com eles algumas experiências, tá? Os pós-impressionistas eles não faziam isso por vanguarda, eles buscavam estudar a arte pela arte. Captar os momentos, aquele momento que eles visualizavam, usavam técnicas diferentes, mas com a mesma base. Eles destacavam efeitos de sombra, luz e movimento por meio das cores. E no próximo slide vamos falar sobre o pontilhismo, que é uma vanguarda impressionista. Antes, para dar alguns exemplos, antes da gente seguir adiante mesmo no pós-impressionismo. Bom, adentrando um pouco essa questão da pintura, vamos falar sobre o pontilhismo também hoje. O pontilhismo ele é um estilo novo de pintar, né, que foi feito durante o século XIX, exatamente 1886, com os artistas Georges Seurat e Paul Signac. Bom, vou falar um pouco sobre as técnicas e como funciona mesmo o pontilhismo. Como o próprio nome já fala, a técnica é baseada em pequenas pinceladas que formam pontos. Os artistas não fazem nada além disso. Não tem auxílio de linhas ou outras formas. Toda a obra é feita por pontos bem juntinhos que produzem efeito de luminosidade. Quando você está longe da obra, você não percebe os pontos, mas se você chegar bem perto, você começa a enxergá-los. Essa daí é uma curiosidade que tem sobre isso. Bom, agora nós vamos falar sobre os artistas impressionistas. O primeiro dele é Paul Cézanne, né? Ele trabalhou com as proposições impressionistas, mas sua pesquisa artística seguiu rapidamente para outras trajetórias. Cézanne é considerado um dos artistas mais importantes da arte moderna, influenciando movimentos como o fauvismo e o cubismo, a partir de seus estudos sobre a pintura e observação da realidade. A sensação visual presente em um instante passageiro era o que procuravam captar os impressionistas ao pintar. Cézanne, no entanto, procurou encontrar não o que é efêmero na paisagem, mas a estrutura essencial. Como assim? Ele buscava destacar as formas geométricas que ele enxergava nas paisagens em que ele pintava. Você pode perceber isso nas obras dele. É muito quadrático, retangular, tem muitas formas geométricas. Ele destaca muito isso a partir das cores. Assim como Paul Cézanne, nós temos também Vincent van Gogh, que veio também do impressionismo. Ele se distanciou do impressionismo buscando retratar sua perspectiva de si e do mundo, a partir do uso de cores intensas e de pinceladas curtas e rápidas.
Van Gogh utilizava cores escuras para retratar abordagens sociais mais melancólicas. As cores frias, ele utilizava o meio termo, coisas melancólicas e para pequenas questões de beleza e de felicidade. Enquanto isso, as cores quentes eram para extrema beleza e felicidade. Ele destacava isso pela intensidade das cores que ele utilizava. Agora nós vamos falar sobre Paul Gauguin. Assim como Cézanne e Van Gogh, Paul Gauguin também participou do movimento impressionista para depois seguir um caminho artístico próprio. Gauguin começou a experimentar a tinta pura em suas pinturas, com áreas bem definidas de cor, afastando-se da sensação visual desejada pelos impressionistas. As formas não são mais tratadas com a preocupação da representação tridimensional e, por vezes, são trabalhadas com cores chapadas e contornos bem definidos. Essas são as características dele. E para finalizar, né, depois de falar de tudo isso, nós vamos para um exercício simples. Também como forma de exercício. Vocês podem ler o livro de vocês e encontrar as atividades relacionadas a esse capítulo. Façam também do primeiro. As duas são para a matéria da prova. Recomendo que vocês estudem por lá para poder fazer isso. E procurem também algumas coisas na internet para complementar. Claro que não vou tirar nada que seja de fora do livro, mas quanto mais informação para vocês, melhor. Por isso é só. Obrigado.